a crise na Ucrânia não acontece por acaso. Ontem saiu um briefing, né, da nova Estratégia Nacional de Segurança dos Estados Unidos, 2022. E nesse sumário, né, nesse resumo executivo, digamos assim, as duas indicações, as duas ameaças, não é, estão claramente indicadas. Não é? A ameaça mais aguda, a Rússia, e a mais importante, a mais temível, não é? Porque de longo prazo e tal, chinesa, e os Estados Unidos estão lançados numa política desde 2010, eu diria, não é? Desde o pivô asiático da Hillary Clinton e tal, numa política de conter a China, mas, enfim, como operar, não é? Como lidar com a China sem resolver, de alguma forma, o problema colocado pela Rússia. Não é? Então, digamos assim, não é por acaso que, que essa situação se formou. Ela, na realidade, vem se constituindo há muito tempo, 2004, uma revolução, enfim, colorida, laranja e tal, que, enfim, fez o que o Bolsonaro gostaria de fazer aqui, ameaça fazer aqui esse ano. Se eu perder, eu não, enfim, houve fraude, eu não aceito. Houve uma eleição, um grupo, porque a Ucrânia é um país cindido, não é? No sentido de, enfim, cultural, no sentido étnico e até mesmo religioso, e houve, enfim, o político que expressava e que tinha o voto da enfim, da faixa oriental da Ucrânia, venceu a eleição e essa eleição foi, enfim, denunciada como fraudulenta, enfim, e criou-se uma situação de impasse, desde o início internacionalizada, porque nas mobilizações em 2004, como depois, em 2014, 10 anos depois, é, enfim, as figuras do mundo político ocidental, sejam grandes enfim, figuras da diplomacia americana, francesa, alemã e tal, como políticos, iam foram, não é? Num caso e no outro, para a Ucrânia e se movimentavam, intervinham no, enfim, na crise, no debate político, como se estivessem em casa, como se estivessem em casa. Então, ali na Ucrânia, você teve uma crise em 2004 e essa crise se resolveu com uma segunda eleição que deu vitória ao opositor, que havia na primeira votação aparecido como derrotado, mas a Rússia acomodou, eles enfim, se acertaram, enfim, e houve outras eleições, e mais adiante o candidato que representava esse grupo mais, enfim, russófilo, digamos assim, Yanukovych, se elegeu. Então, e aí, em 2014, eu eu estou me estendendo nessa explicação, mas é necessária para dizer o seguinte: há uma política que é dos Estados Unidos e do Ocidente que não foi nunca a política de acomodar a crise na Ucrânia, mas, pelo contrário, impor situações que levavam essa crise a patamares mais elevados. Então, enfim, eleitoralmente não convém, mas do ponto de vista da grande política, da estratégia, né, do Estado americano, o que nós estamos vendo é uma sequência de, de atos, de decisões e de políticas que, enfim, só fazem sentido a partir da premissa de que interessa a continuidade de uma
situação que só não seria crítica se a crise se transferisse para a Rússia, que é o sonho, enfim, de consumo dos políticos americanos, é que haja uma crise muito grande, uma crise nacional na Rússia que leve a uma mudança de regime. Então, o que eu acho um desvario, porque nós sabemos que as crises, nós sabemos ou podemos entender como elas começam, mas ninguém sabe como elas terminam. O mundo se preparou tanto, né, para vivenciar a Guerra Fria, né, no final dos anos 40 e o início dos anos 90, né, se ordenou de uma maneira trágica. A Guerra Fria foi, especialmente na periferia do mundo, né, na América Latina, na África, no sul asiático, não foi nada fria. Né, não foi nada fria. Milhões de pessoas morreram na experiência da Guerra Fria. Mas, de alguma maneira, o mundo se acostumou àquela dinâmica, aquele ordenamento trágico por si só, né, de divisões profundas, de polarização profunda, de engessamento de outras possibilidades de organizar o mundo. Mas como a Guerra Fria acabou de uma maneira muito abrupta, né, com a falência econômica e política e do projeto, né, geopolítico e, digamos assim, sociológico, né, societário do comunismo real, terminou de maneira muito abrupta, houve um triunfalismo muito forte da parte do Ocidente, especialmente pelos Estados Unidos, né, de que ganhou a guerra e que a sua visão de mundo era a única possível para o mundo inteiro, inclusive aí os países, né, do bloco soviético, do bloco comunista europeu. E aí uma profunda série de reformas foi basicamente colocada como a única alternativa dessas sociedades, reformas neoliberais, né? Nós que somos da América Latina sabemos muito bem o que isso implica, e isso foi feito de uma maneira muito radical, né? Muito acelerada e muito sem grande negociação. Aliado a isso, esse triunfalismo, né, do Ocidente, dos Estados Unidos, embora foi muito mal resolvido a questão das próprios interesses geopolíticos de um país que, embora tenha passado por uma profunda crise, né, um país que é o país-chave da União Soviética e se torna país só, né, que é a Rússia, né, que tem demandas históricas, preocupações, se são justificadas ou não, isso aí a gente cabe refletir também, mas eu queria simplesmente dizer que elas existem, né, em relação a preocupações geopolíticas na região. Houve aí uma série de compromissos formais e informais de que criaria um novo arranjo, né, geopolítico e militar na Europa do Leste, na Europa Oriental, e houve, na verdade, uma falta de diálogo desse processo, né? Houve uma percepção equivocada ou não de ambos os lados do que estava fazendo, como é que ia ser visto do outro lado, né? Isso levou a uma série de frustrações recíprocas, né? E dentro disso eu queria trazer um pouco a questão da narrativa, quer dizer, por um lado você tem uma narrativa que a culpa é da OTAN, né? A culpa é totalmente da OTAN, que a Rússia está simplesmente se defendendo, que é difícil de amparar essa visão, porque a primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que a Rússia está fazendo algo que é inaceitável. Você não pode invadir um outro país, até pelo ponto de vista formal do direito internacional, assim como, né, não dá como justificar a ação militar, de novo, a crise humanitária que está ocorrendo na Ucrânia. Mas não dá para também negar que houve um expansionismo muito mal conduzido, né, uma postura impositiva da OTAN na sua expansão para o leste, onde não houve negociações de claro muito bem feitas com, queremos ou não, né, um poderio militar profundo, né, muito forte, que é o da Rússia. E então a Rússia, que se encontrou numa situação muito mais fragilizada nos anos 90 e no início dos anos 2000, ao longo dos últimos anos, conseguiu se reorganizar. Não dá para justificar de maneira alguma tampouco o regime político em si da Rússia, no sentido de dizer que é uma liderança política que reflete de maneira democraticamente, né, decidida, deliberada, os anseios da população russa. Existe uma insatisfação de grande parte da população russa, ou de alguns setores da população russa em relação ao que está ocorrendo, e as populações, as pessoas que têm ido às ruas protestar, têm sido reprimidas, né? Ou seja, isso reflete já problemas no seu processo decisório lá também. Mas, de qualquer maneira, tinha, né, essas demandas, essas preocupações que foram expressas ao longo de várias conferências, de vários encontros, e que não foram muito bem resolvidas pelo processo. Isso tudo para dizer o seguinte, quer dizer, você tem, então, uma crise de um ordenamento, né, do pós-Guerra Fria de maneira mais estrutural. Do outro lado, você tem essa narrativa de que é só o expansionismo de um maluco, né, de um ser irracional, que é o Putin, né, que ele está querendo criar a nova grande mãe russa.
E, de fato, essa postura também não é aceitável, pelo menos como todo, né? Você não há isso. Se a Rússia tem de fato, preocupações reais, regionais, mas não quer dizer que seja só isso, né? Existe, acho que, de fato, as duas partes, ambas as partes, né? Seja quem está aqui do lado da OTAN, né? Dos Estados Unidos, nesse caso também, né? Como da Rússia, tem muita responsabilidade. Como se diz aqui, né? Existe culpa suficiente para que todos deveriam aceitar um processo disso. Que o que está procurando Biden desde que salió de Afganistán no só isso, sino a importância que teve Rússia na decisão na Síria, donde mostró su musculatura y su capacidad diplomática, a mistura, digamos, do diplomático y do músculo na Siria, tentó evitar aproximación entre China y Rusia, es decir, mantener dos tabuleros diferentes, un tabulero bélico con la Rusia y un tabulero económico con la China, evitando, es decir, bordeando a China, persiguiendo, disculpa, a Rusia, persiguiendo a Rusia, evitando que a Rusia possa se ocupar de otras cosas que a no ser a defensa de su propio territorio, para poder trabajar con China isoladamente en otro tabuleiro. Mas esa posibilidad fue vencida por estrategias de largo plazo, que son un gobierno autoritario como o da China, donde o Estado, o partido político, o partido comunista, y as Fuerzas Armadas son la misma cosa. Es decir, ahí es posible tomar decisiones a 25 años y saber que para llegar a esas decisiones, para concretar esas decisiones, basta tener paciencia. Y paciencia los chineses tienen, como mostraron ter. Es decir, entonces ellos pueden hacer eso, cosa que Estados Unidos, con gobiernos que mudan a cada 4 años, no puede. No puede. Porque ainda que tenga, digamos, una inercia definida por el complejo industrial militar, hay estilos diferentes. Y obviamente que es muy diferente el estilo de Trump el estilo de Biden. Biden tal vez te ve más suerte, es decir, te ve una pandemia, te ve una serie de circunstancias. Un trumpismo que crea un fenómeno nuevo en los Estados Unidos, es decir, no que sea nuevo porque a emenda do armamento es una cosa antigua que viene de la propia guerra de independencia de los Estados Unidos, que se ganó con milicia. Entonces la milicia tiene un peso muy fuerte en la historia de los Estados Unidos. A tal punto que hay una búsqueda también de la defensa pessoal o de grupos y el armamento de esos grupos. Es decir, há digamos, uma certa inércia disso, mas que se complicou com uma jogada da China que foi o 5G, donde Estados Unidos ficou correndo atrás, e a ameaça de um sexto G, sexto G, não sei se como se pronuncia, que aparentemente os chineses já têm mais ou menos desenvolvido, que iria substituir o 5G quando o 5G já seja obsoleto. Entonces, en ese ambiente ellos perdieron o terreno. Y es en ese ambiente donde se formulan ciertas reglas de la nueva conflictividad, que es o la modulación de las percepciones. Es decir, a un nuevo ambiente, antes era a Marinha, Aeronáutica y a Fuerza Terrestre. Ahí se sumó o espacio sideral, ahí a cibernética, y ahora es comunicacional. Ahora es comunicacional. Es decir, hay una disolución del aspecto geográfico. Hoy el enemigo no necesariamente es un Estado, puede ser una empresa, puede ser un grupo, aquel que tenga condiciones de comprar dados y usarlos a su favor. Eso está creando un nuevo mundo para o qual un antídoto é o novo mundo proposto pelo acordo de Xi Jinping e Putin agora nas Olimpíadas.
si ese es un documento que perfila un nuevo mundo. Tienen que prestar atención a este último acuerdo entre China y Rusia. Ese es un acuerdo que tal vez estuviese por detrás los intentos de quebrar ese pacto a través de la aproximación de la OTAN o de amenaza de la OTAN contra Rusia, de anular la posibilidad de fechamiento de ese acuerdo entre Xi Jinping y Putin, que es un acuerdo que está diseñando un nuevo mundo. Y estamos hablando de dos potencias que tienen una serie de acuerdos en aquella región del mundo, tanto comerciales cuanto militares, estratégicos, políticos, en fin. Cuando los occidentales leen que es una amizade, brincan con eso, no entendiendo lo que significa ser amigo para un ruso o para un chinés. Esa alianza que están haciendo, que fecharon en los Juegos Olímpicos es serísima, serísima, sin límites, sin límites. Entonces, tem que prestar atención porque no es un acuerdo ruim, es un excelente acuerdo para el resto del mundo, para el resto del mundo. ¿Por qué? Porque a orden mundial fue socavada, mesmo en aquel 2003 que você estaba hablando, de invasión de Irak, cuando Estados Unidos se precipitó sin anuencia da ONU a atacar o Iraque. Eso debilitó de muerte, no diría de muerte, mas debilitó seriamente a Organización de las Naciones Unidas. Entonces, vamos a prestar atención a la historia para entender las relaciones internacionales. Muchísimo obrigado, Nessa. Eu vou retomar o exemplo que a Neuza deu com muita propriedade, eu só queria acentuar uma outra dimensão. O Norbert Wiener, o que ele insistiu? Ele diz, olha, na natureza, muitas vezes, você percebe mecanismos que se autorregulam. O exemplo que ele dá da formiga é um exemplo muito significativo, que, inclusive, extravasou o campo da cibernética e encorajou diversas variantes anarquistas, né, para pensar uma sociedade como a das formigas, de organização descentralizada. Como é que funciona? Né? A formiga, a princípio, sai a esmo do formigueiro. Se ela trombar com uma fonte de alimento, ela volta para o formigueiro e deixa um rastro de feromônio. Se uma outra formiga está passando, ela vai cruzar por esse rastro, ela vai falar, tem comida na direção oposta. Ela vai. E ela também deixa um rastro. Aí, o que acontece? Se muitas formigas começarem a fazer isso, o rastro é gigantesco. Se você já conhecia um rastro menor e bateu nesse maior, provavelmente você vai descartar aquele menor e voltar para o maior. A hora que acabou a comida, elas param de deixar o rastro de feromônio. E aquele outro rastro que era desinteressante volta a ser interessante. Se eu desenvolver um sistema que tem força suficiente para atacar o indivíduo e contra-atacar, mas ele tem um centro decisório único, ou uma fonte única de energia, e o sujeito atacar esse centro, ele desbaratina toda a minha forma de guerra. É aí que você tinha uma discussão que era minoritária na DARPA, que era criar um sistema descentralizado de comunicação. Dentro de uma... Eu acho que as pessoas gostam de acentuar a dimensão militar. Quem eram os caras que estavam por trás disso? Os bicho-grilo da Califórnia, nos anos 60. Eles estavam imaginando, pensando nas formigas, no Wiener, um sistema descentralizado de informação. Os americanos, os militares vão financiar. Vamos fazer. Veja, a internet ainda tem essa tensão. Ela tem uma base libertária, dessa galera do Vale do Silício mais libertária, e tem um eixo estratégico. Ela nasceu desse jeito. Ela nasceu desse jeito. Porque qual que era a ideia? Do ponto de vista dos militares. Eu tenho que criar um sistema resiliente de informação e de comando. A ordem foi dada, ela vai chegar de algum jeito. Eu mandei um e-mail para você, ele vai chegar de algum jeito. É a imagem da rede, né? E a estrutura da rede, como um sistema descentralizado, porém ordenado de comunicação. O segredo da rede é esse. A rede sempre vai escolher o melhor caminho, entre aspas.
Tipo, ela chega num hub, aquele hub está muito lotado. Congestionado. Ela escolhe um caminho lateral e sinaliza aquele caminho. Está vendo a imagem das formigas? É essa ao contrário. Ó, tem muita gente indo para aquele hub. Será que não tem um caminho mais curto? E se eu destruir um hub central, a rede não acaba, porque ela se redesenha em torno dos outros. Essa que era um pouco a ideia. O que os bichos grilos tinham na cabeça? A ideia dos anarquistas e a ideia do Rousseau, dos sistemas autárquicos que formam confederações maleáveis. Era isso que estava na cabeça deles. O que estava na cabeça dos militares? Um sistema que, a princípio, tem um comando central, mas esse comando consegue o quê? Uma forma descentralizada de defesa. Então, essas que eram as ideias, e as armas nucleares elas foram decisivas, porque ela transformou isso num imperativo. Tem que ter. Eu acho que aí é que a gente chega no ponto da tua colocação, partindo para a questão da guerra enquanto um elemento de mudança, ou a guerra, e essa guerra que a gente está vivenciando, como uma consequência de um processo de intensa disputa do capitalismo atual. É isso que me parece que ela é. Ela é uma expressão, né, de um mundo que se estabelece lá atrás, que se reafirma com o fim da União Soviética e do sistema bipolar, né, e que provoca, por exemplo, uma alteração geopolítica intensa, né, no leste europeu, na Ásia Central, né, uma alteração do ponto de vista territorial, efetivamente, sobre jurisdições político-territoriais, né, com a formação de novos estados, né, e aí vem a expansão da OTAN, né, que era uma entidade que se pensava sem finalidade após o fim do sistema bipolar, mas e efetivamente, do ponto de vista do caráter dela, da sua constituição, ela, né, ela ficou sem sentido, mas ao mesmo tempo agora a guerra lhe dá novo sentido, né? Mas veja só, do ponto de vista dessa disputa internacional, me parece que a gente tem aí um fato fundamental, que é quem é que produz o valor, quem é que produz a riqueza. Porque, historicamente, o capitalismo nos diz o seguinte, que quem produz a riqueza domina o comércio. E quem domina o comércio, né, espalha a sua moeda. Então, foi assim com a Inglaterra, foi assim com os Estados Unidos, e agora poderá ser assim, né, ou não, com a China. Agora, sempre que a gente tem uma ascensão, a gente tem uma resistência daquele que cai. E no caso específico, né, a gente tem que observar o seguinte, o que se repete do passado e o que é novo. Quais são as circunstâncias que a gente vive no mundo de hoje, né? A gente pode dizer o seguinte, há um consenso de que há um declínio relativo da economia dos Estados Unidos em face do crescimento da China. Acho que todos os elementos apontam nesse sentido, não só do ponto de vista da participação da economia chinesa na economia política global, mas sobre outros indicadores, a participação em termos de comércio e, sobretudo, as demonstrações recentes de domínio tecnológico. Tá certo? Então, veja bem, essa guerra ela se insere dentro de um contexto onde a ordem ela caminhava, ou caminha, né? Documentos dos Estados Unidos apontam nesse sentido, já desde o começo dos anos 2000, para um sistema multipolar. E me parece, sobretudo, que há uma reação dos Estados Unidos em relação a isso. Os Estados Unidos passam a atuar de uma maneira muito mais efetiva após a crise de 2008, no sentido de reconquistar espaços, seja no campo comercial, seja no campo produtivo, né?
e de reafirmar, portanto, né, o papel também do dólar. Agora, veja só, quando a gente estuda a moeda, até agora eu tomei a moeda como uma consequência, o poder da moeda como uma consequência, né? Ou seja, a moeda é uma consequência do processo de domínio produtivo e de domínio comercial. A internacionalização da moeda, ela se dá nesse contexto, né, de uma economia que é offshore, que ela se expande, ela é muito grande para ficar presa ao domínio da fronteira de produção e do mercado doméstico, né? A gente está falando dos Estados Unidos. Então, a moeda ali ela aparece como quase que um elemento não intencional, mas como um elemento da própria demanda dos agentes, que precisam transacionar com aquela economia que se torna muito grande. E, consequentemente, aquela moeda ela se espalha, né? Ela se espalha pelo mercado. Então, toda a dimensão da moeda ela tem uma dimensão que é estatal, ela é uma moeda emitida por um Estado, então tem o poder do Estado, mas ela tem uma dimensão que é do mercado, né? Que diz respeito ao sistema negocial. Então, por isso que a gente diz o seguinte: uma moeda não se impõe por decreto. Você também não substitui uma moeda internacional por decreto. São vários elementos que concorrem para fazer com que ela se torne uma moeda conversível, portanto desejável. Ela precisa ter uma funcionalidade. E quando ela atinge esse poder, ela se transforma simultaneamente num bem público, né? Ou seja, ela é quase como indivisível, ela é quase como insubstituível, e ela é necessária para o funcionamento da economia política global, mas aí vem um paradoxo, porque ela é emitida por um Estado nacional. Ela não é uma moeda emitida por uma organização multilateral. Ela não é uma moeda emitida por um banco central global. Então, ela é emitida por alguém que vai ter um privilégio, né? Porque a gente pode entrar um pouco mais nesse assunto depois. Ela passa a gerar a economia que emite essa moeda, ela se financia a um custo muito menor do que o restante das economias. Então, a moeda, veja bem, ela simultaneamente ela é um bem público, e aí entra o outro lado dela. Essa moeda internacional ela é uma variável interveniente. Ela é um instrumento de poder. E quando a gente fala do ponto de vista abstrato, né, pode parecer uma coisa muito complicada, mas quando a gente olha no concreto, agora, no momento que a gente está vivendo, a gente observa que ela efetivamente ela é uma arma. Até um termo que a gente usa muito na literatura, né, o privilégio exorbitante, e ficou muito conhecido porque o Barry Eckman Green escreveu um livro com esse título, né, para falar justamente sobre a hegemonia do dólar americano nas relações internacionais, mas é um termo cunhado pelo governo de Gaulle naquele momento, na década, no começo ali da década de 60, né? Então, é um privilégio exorbitante. Os Estados Unidos têm um privilégio exorbitante, né? Ele emite a principal moeda reserva internacional. Só que, peraí, qual que é a principal moeda reserva internacional? É o dólar ou é o ouro? Né? Então, vamos reformar isso aí, né? Então, esse é um momento interessante, né, que a gente tem de desconforto em relação ao dólar, tanto que esse é um primeiro movimento para se cunhar depois, para se emitir no final dos anos 60, a moeda do FMI, que a gente chama, né, que são os direitos especiais de saque, que é uma moeda que existe até hoje, né? E naquele momento ela é uma reserva, é uma moeda que tinha por intuito complementar o fornecimento de liquidez internacional, mas houve momentos em que se pensou na possibilidade, de fato, né, isso já depois da quebra do sistema de Bretton Woods em 71, de ser, de fato, uma moeda que poderia substituir o dólar como moeda reserva internacional, né? A gente, acompanhando contemporaneamente, a gente viu que os direitos especiais de saque nunca atingiram esse objetivo, apesar que em momentos de crise ela aparece, mas ela mostra, né, historicamente, que
esse desconforto, nessa problemática em relação ao dólar ser uma moeda central, né, e trazer uma série de privilégios, também custos, mas muito mais privilégios nos Estados Unidos, né? Imagina você ter a sua dívida externa denominada na sua própria moeda, né? Você ter custos de transação reduzidos ao extremo, né? É uma moeda que todo mundo quer. Em momentos de crise, todo mundo quer o dólar. Ninguém foge do dólar. Se foge para o dólar, né? 2008 representa isso. Talvez a gente fale um pouco mais para frente sobre esse período. Mas, enfim, só para mostrar, né, então, de fato, não é algo novo. O medo das sanções não é algo novo. Também, talvez eu possa falar um pouco isso mais para frente, né? A própria, enfim, criação de uma arquitetura financeira internacional paralela a dominada pelos Estados Unidos, já está sendo criada há muito tempo, né? Então, acho que de uma maneira geral, já que você tocou na guerra da Ucrânia, ela não traz nada de novo, né, em termos das estruturas, os questionamentos da estrutura monetária e financeira internacional, mas ela pode estar acelerando processos, né? Ela coloca à luz do dia a questão das sanções, e claramente uma dimensão como a gente nunca viu, mas essa preocupação com relação às sanções e ao uso, né, da arma como um instrumento político, né, é uma preocupação que os países, vários países já têm há muito tempo, né? A gente pode citar até mesmo a criação do Banco dos BRICS, né, a criação do CIPS, que é um sistema de pagamentos internacional denominado em renminbi, as políticas de swap entre Rússia e China, também já existe há algum tempo, e tem por objetivo, inclusive, né, fugir das sanções. Então, o sistema das sanções, de fato, é algo que está no radar de alguns países especificamente há um bom tempo, né, porque a gente sabe que os Estados Unidos já utilizam das suas sanções econômicas, né, a partir das sanções financeiras, né, utilizando a sua moeda como uma arma política, né, há muito tempo. E, claro, né, só para encerrar, Neuza, quando a gente está falando de moedas, sanções, né, e uso político disso, a gente remete à literatura especializada que vai colocar, né, em dois lados. Afinal, qual que é a relação entre moeda e Estado? Entre moeda e poder político? De fato, a moeda é um instrumento neutro, né? É um instrumento que serve somente para um bom andamento da economia, ou, de fato, ela é uma relação social e que pertence ao Estado, né? E como pertencente ao Estado, cada um pode usar como bem entender, né? Eu acho que o antigo secretário dos Estados Unidos, que tem uma citação famosa, ele diz o seguinte: olha, a moeda é nossa, o problema é de vocês. Ou seja, eu faço o que eu quiser com o dólar, né? Os Estados Unidos fazem o que eles quiserem com o dólar. Vocês que assumam as consequências, né? E a gente pode ver isso agora com relação às sanções, a gente pode ver isso em 2008, enfim, em diversos momentos históricos. É isso mesmo. O que existe hoje nessa relação entre Rússia e a Europa, do ponto de vista do gás natural, nós temos uma infraestrutura pronta, uma infraestrutura de gás natural, um gás natural com preço acessível para a Europa, que ela pode se manter e que pode manter o bom funcionamento da sua economia. Então, já do ponto de vista do petróleo, os Estados Unidos cortaram toda a importação vinda da Rússia. Por quê? Primeiro, porque representava só 7%. Segundo, porque ele conseguiu repor esse petróleo rapidamente. Do ponto de vista do gás natural, é muito mais difícil isso. E da mesma forma, para a Rússia, é muito mais fácil ela redirecionar o petróleo dela para outros mercados do que o gás natural. E isso já está acontecendo. Um dado interessante aqui, para quem nos assiste, é que antes da guerra, a Índia, por exemplo, importava 30 mil barris de petróleo por dia da Rússia. Hoje, a Índia está importando 1 milhão de barris de petróleo por dia. De 30 mil para 1 milhão. A China ela importava 1 milhão e 700 mil barris de petróleo por dia da Rússia antes da guerra.
hoje já está na casa dos 2 milhões. Então, é muito mais fácil, o mercado se movimenta muito mais rapidamente em termos de petróleo. Mas já o gás natural seria muito desastroso para a Rússia também, porque num curto espaço de tempo ela não teria para onde redirecionar esse gás. Ela precisa construir uma nova infraestrutura se ela quiser enviar para o mercado asiático. E isso leva tempo, isso leva dinheiro, e tudo isso é repassado aos preços da energia. Então, tudo ao que parece, essa reestruturação, a Europa, por um lado, procurando diversificar a sua matriz, né? Um dos fatores que faz com que o gás natural hoje seja tão importante dentro da matriz energética europeia é a questão de que o fornecimento, a produção de energia a partir das usinas nucleares, elas sofreram bastante diminuição, essa produção diminuiu bastante após a tragédia de Fukushima, lá no Japão, né? A Europa ela passou a desestimular o investimento em usina nuclear. Isso fez com que, por exemplo, o gás natural, o consumo de gás natural aumentasse, se elevasse, e a Rússia se consolidasse como esse grande fornecedor do continente europeu. Então, essa dinâmica torna com que seja pouco provável esse rompimento no curto espaço de tempo. No entanto, a longo prazo, ao que me parece, haverá sim um deslocamento da Europa, da União Europeia, isso já está sendo definido através de estratégias a médio e longo prazo, haverá esse deslocamento sim, a Europa procurando, primeiro, diminuir a sua demanda, segundo, diversificar a sua matriz energética, e, em último caso, diversificar os fornecedores de gás e de petróleo. Então, esses movimentos são os movimentos que estão sendo realizados por parte da Europa nesse momento. A sustentabilidade dessa coalizão, dessa unidade europeia em torno desse descolamento da Rússia em termos de comércio e de energia é algo que precisamos aguardar para vermos, né? Em regimes democráticos, uma eleição pode mudar muito, pode ter muitos efeitos no comportamento político dos atores, em termos de política externa, mas hoje o movimento, o retrato que nós temos da Europa é esse, uma Europa comprometida em se desligar comercialmente, em termos de energia, da Rússia. Para o quê? Para tornar-se um bloco, principalmente em termos de um bloco, quando eu falo um bloco também do ponto de vista militar, né, como a sede da OTAN, como a base da OTAN, se deslocar e tirar esse poder de barganha que os russos podem ter nesse momento sobre os países da OTAN. E essa capacidade que a Rússia tem de impactar, de utilizar os seus recursos energéticos como uma ferramenta política, ela não foi pensada de hoje. Há muito tempo ela está sendo pensada. Desde a chegada de Vladimir Putin ao poder, o Putin reconheceu, o Vladimir Putin ele teve a sorte, digamos assim, de entrar no poder num período em que o preço da energia no mundo dispara, mas ele tem a iniciativa de trazer os recursos energéticos, a indústria da energia da Rússia, para bem próximo das decisões estatais da Rússia, né? Hoje a indústria da Rússia ela não é uma indústria 100% estatizada, a maior parte dessa indústria está sob o controle do Estado, principalmente do gás natural, mas mesmo a parte dessa indústria que está em mãos privadas, quem controla essas indústrias privadas são pessoas totalmente ligadas com o Kremlin, né? Para termos uma noção, né? Hoje o ex-ministro das relações, o ex-presidente da Rússia, né? O Medvedev, ele presidiu a Gazprom, que é a estatal russa. Então, outros oligarcas hoje que presidem a parte privada da indústria energética da Rússia são pessoas de extrema confiança do Putin. Então, o Putin tem um controle sobre as decisões do setor. A Rússia tem essa capacidade de trazer as decisões do setor e vincular essas decisões aos interesses políticos da Rússia. Então, nesse contexto em particular, nós temos uma improvável ruptura, estamos falando improvável, mas não impossível. Estamos falando de um contexto de guerra,
onde tudo pode acontecer, né? Mas é improvável porque isso causaria danos econômicos ainda maiores nos cofres da Rússia, e nesse momento é a energia que tem sido esse arrimo, economicamente falando, por parte da Rússia. Por isso, todo esse esforço do Ocidente, seja dos Estados Unidos, seja do continente europeu, de tentar privar a Rússia de ter acesso, de continuar tendo acesso aos recursos provenientes da exportação de energia. Em geral, as grandes potências também são agropotências. Muita gente ainda pensa que os países desenvolvidos são grandes produtores agrícolas e etc. Os países em desenvolvimento, melhor dizendo, né? As ex-colônias são grandes produtores agrícolas. Isso até pode ser o caso de países como o Brasil e a Argentina. Mas é mais comum que as grandes potências sejam também agropotências, que é o caso dos Estados Unidos, que a gente estuda bastante aqui no nosso instituto, né? Então, desde que os Estados Unidos começaram a se formar, eles decidiram ser simultaneamente uma potência industrial e uma potência agrícola. E o desenvolvimento da potência agrícola nos Estados Unidos criou um problemaço para eles. Eles produzem muito mais do que eles são capazes de consumir. Então, eles precisam exportar muito daquilo que eles produzem, de modo a não ter uma crise de preços das suas commodities, como a crise que resultou no crash da Bolsa de 29, na crise, na Grande Depressão, etc., que tem tudo a ver com o excesso de oferta agrícola, né? Então, isso começa com os Estados Unidos, né? Ele desenvolve essa necessidade crônica de exportação, que é uma necessidade histórica do Brasil também, de exportar algumas commodities, né? Mas no caso dos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, ele tem necessidade crônica de exportar alimentos básicos. Então, o Brasil precisou exportar cana, cacau, café, e os Estados Unidos precisam exportar milho, trigo, que é a base alimentar da maior parte da população mundial também, né? E aí, quando as potências europeias elas perdem os seus domínios coloniais depois da Segunda Guerra Mundial, elas resolvem adotar o mesmo modelo de produção dos Estados Unidos, né? Ou um modelo muito similar. E aí, então, rapidamente, a França, as comunidades europeias e agora a União Europeia se torna uma agropotência também, com uma enorme capacidade de produção e de exportação de alimentos, né? Então, os Estados Unidos é autossuficiente na produção de alimentos e tem independente de exportações. A União Europeia também, que antes, na época colonial, era dependente da importação de alimentos, hoje ela é autossuficiente em alimentos básicos e exportadora de alimentos. E a Rússia, depois de ter sido humilhada pelo Ocidente, quando a União Soviética se desfez, né, nos anos 90, a Rússia precisou receber ajuda humanitária do Ocidente para não ter uma crise gravíssima de fome, né? Isso foi de 95 a 98, mais ou menos. Depois que isso acontece com a Rússia, e o Putin chega ao poder, ele decide transformar a Rússia numa agropotência. E aí a Rússia desenvolve os complexos agroindustriais e hoje ela é a maior exportadora mundial de trigo e uma grande exportadora de outros produtos. Então a Rússia também adquiriu a sua autossuficiência alimentar. A China também, que teve possivelmente a maior fome registrada na história nos anos 60, né? Também é muito ciosa da sua produção doméstica, seus estoques estratégicos de alimentos, né? E Austrália e Canadá, que têm territórios enormes e população pequena, eles não são vulneráveis, assim, a questão também são grandes exportadores, produtores e exportadores de alimentos, né? Ou seja, o centro das relações internacionais é relativamente autossuficiente em alimentos. Toda grande potência que se preze defende a alimentação da sua população.